No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre um assunto chamado fit cultural. Você sabe o que é fit cultural? Pois é, isso pode acontecer inclusive com você no seu trabalho, então fique ligado que o Jornal da CUT vai explicar. Só para passar um pouquinho do que é isso, né? Só para dar um gostinho do assunto que a gente vai falar. Fit cultural é mais ou menos como vestir a camisa da empresa. Só que aí existem situações e é sobre isso que a gente vai falar, utilizando o caso de uma trabalhadora que foi demitida por não vestir a camisa da empresa, segundo a empresa. Só que a história é bem diferente, então fique ligado no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Bom, e a gente começa o Jornal da CUT de hoje, então, falando sobre, na verdade, para a gente poder contextualizar o assunto de hoje, né, falar sobre um vídeo da demissão de uma funcionária, né, um vídeo que teve mais de 6 milhões e 300 mil visualizações na rede social TikTok. É o vídeo de uma trabalhadora de 23 anos e esse vídeo abriu o debate sobre dupla função ou acúmulo de função. A Alana Martins atuava como web designer e ela pagou do próprio bolso um curso para o seu próprio conhecimento, mas a empresa, que fica no Paraná, decidiu encerrar o contrato, mandar ela embora depois que ela se negou a disponibilizar gratuitamente para todos os demais funcionários aqueles conteúdos educacionais que foram produzidos por ela. Os vídeos fazem parte de uma série de aulas que ela ministrou a pedido da companhia para capacitar futuros funcionários. No TikTok, ela é demitida tendo todo o seu acesso às redes da empresa bloqueado, sob a alegação de fit cultural, que é o nosso assunto de hoje aqui no Jornal da CUT, que a gente vai explicar o que é, né? Em termos gerais, é o alinhamento entre a missão e as virtudes da empresa e os propósitos e os valores dos seus trabalhadores. São as regras e as diretrizes da empresa e o que ela espera dos seus funcionários e o que eles não devem fazer. Ou pode se traduzir por vestir a camisa da empresa, para ficar mais fácil, né? Segundo a advogada trabalhista Juliana Dias, ela é do escritório LBS Advogadas e Advogados, que presta assessoria jurídica à CUT Nacional, quando se fala que o empregado não se adequa aos valores e cultura da empresa, não há diretamente essa explicação. Ela diz o seguinte: as empresas não falam muito abertamente. Nesse caso da Alana, eles falaram abertamente que seria a questão da não identificação da empregada, mas no fundo a gente sabe que foi uma espécie de punição por ela não ter acatado o pedido da empresa. Então, esse termo, fit cultural, ela entende como um pouco de maquiagem para o real fundamento da dispensa, que foi só uma desculpa para isso. Na verdade, ela se recusou a dividir aquilo que ela tinha pago do próprio bolso para aprender com os outros trabalhadores, porque, na verdade, a capacitação dos funcionários é obrigação, de fato, da empresa, né? Para essa designer, né, que viralizou no TikTok, o argumento da falta de fit cultural, ou desse vestir a camisa, não fez sentido na demissão, já que ela sentia estar em linha com a companhia. Ela disse que levava bolo para a empresa, ajudava a montar a decoração da festa de Halloween, respondia mensagens do trabalho fora de horário, né? Isso ela deu, inclusive, essa declaração ao site da Forbes. Bom, casos como o de Alana podem ser considerados como dupla função, na verdade. A advogada explica que, embora a legislação sobre o tema seja repleta de nuances e vários aspectos a serem analisados, é possível o trabalhador ganhar ações na justiça sobre o argumento de dupla função. No caso da Alana também, o que a gente também pode entender é uma apropriação da empresa, na verdade, sobre os bens, nesse caso não materiais, mas culturais, digamos, né, os bens intelectuais, né, essa é a palavra certa, da funcionária para ela dividir com as outras pessoas, que é o caso dessa. Ela pagou pelo curso e ela foi obrigada, ou a empresa queria que ela dividisse isso com os outros trabalhadores. É a mesma coisa que a empresa exigir que você use se você é lá trabalhador, registrado e tudo, e a empresa exige que você use todos os seus recursos próprios, como seu computador, seu celular, seu plano de internet e a sua energia elétrica para trabalhar para essa empresa. A Juliana, advogada, ela disse o seguinte: quando o empregado realiza uma função diferente, para além daquela que ele foi contratado, é considerado dupla função. Só que o entendimento é de que, para ser configurado o exercício dessas duas funções, é necessário que isso seja de uma forma recorrente e não esporádica. Então, tem que ser algo perpetuado ao longo do tempo. O secretário de Relações do Trabalho da CUT Nacional, Sérgio Ricardo Antiqueira, concorda que a Alana teria de ser remunerada para trabalhar como formadora. Ele disse o seguinte: ela tem que ganhar para isso.
A empresa tem de comprar a força de trabalho dela, o conhecimento que ela acumulou e que ela adquiriu, a não ser que estivesse isso no contrato de trabalho, e não apenas exigir o compartilhamento do seu conhecimento. Então, ele conclui, as empresas querem tirar lucro com o menor custo possível. Se eles têm necessidades de formação, que invistam nisso, mas não pagam pela qualificação profissional e ainda demitem por não conseguirem se apropriar da força de trabalho do trabalhador. Então, são duas questões, né? A primeira delas é essa que eu expliquei agora há pouco, de a empresa querer trabalhar ou querer usar os recursos do próprio trabalhador, e a questão da dupla função, que a empresa queria que ela trabalhasse como formadora, como ela trabalhasse como ela era analista, mas a empresa queria que ela fizesse formação, ensinasse outros trabalhadores, aí se configura como dupla função. Um exemplo comum de dupla função, a advogada ouvida pelo portal da CUT, né, a Juliana diz, é quando um trabalhador é contratado como recepcionista e a empresa passa a exigir que ele faça café, limpe o ambiente de trabalho, porque são funções que fogem da atividade de recepcionista. Quando tem casos assim, a advogada recomenda que o trabalhador junte provas documentais e até testemunhais para que possa futuramente entrar com uma ação trabalhista pedindo uma remuneração sobre a dupla função e até desvio de função. Ela diz, então, pode-se pedir a diferença salarial para essa outra função que o empregado está exercendo, podendo ser requerido um plus salarial, ou seja, um adicional salarial, que pode variar de 10% a 40% do salário. A advogada diz ainda que no caso da Alana, se a demanda passasse a ser exigida de forma recorrente, inclusive com cobranças, poderia até ser considerada apropriação de propriedade intelectual, que foi o que eu disse agora há pouco. Ela diz, é diferente, por exemplo, de uma pessoa que está fazendo um curso de pós-graduação e, por iniciativa própria, vê que uma aula pode ajudar no seu ambiente de trabalho. Não tem problema nesse compartilhamento de informações. Agora, a partir do momento que isso é solicitado ao trabalhador como obrigação, aí sim pode-se pensar em algum ilícito contratual, algum abuso de direito nesse sentido, concluiu a Juliana. Depois da repercussão da demissão da trabalhadora, né, ela própria decidiu abrir o seu próprio curso de designer online. Aproveitou a oportunidade, né? Que bom que a Alana se deu bem, não foi explorada, não permitiu ser explorada pela empresa. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá!